Olá, bem-vindos para mais um episódio do Pod Peito, podcast que a gente fala de amamentação para além do óbvio. Comigo, Ana Zapponi, Bianca Balaciano e Kelly Carvalho. No episódio de hoje, eu acho que é um tema que é de interesse de todos, principalmente nós, consultora de amamentação, e outros profissionais liberais, que é o dinheirinho. Como fazer para administrar esse dinheiro, como captar esse dinheiro, como precificar esse dinheiro. E nada melhor de quem sabe como fazer isso funcionar e operar. A Keila Santos é a minha planejadora financeira, formada em administração e especialista em investimentos. Keila, obrigada por estar aqui. Bem-vinda, Keila! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Vamos começar com você se apresentando, né? Fala um pouquinho sobre você e justamente sobre essa área de ajudar nós, profissionais liberais. Socorro, Keila! Como viver disso? Oi, Ana. Bom, eu quero agradecer primeiramente esse convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou aqui para participar. Eu atuo como planejadora financeira há 5 anos. Atuo atendendo tanto profissionais liberais, autônomos, mas também faço atendimento individual, pessoa física e família. E falo desse assunto maravilhoso, que é o assunto dinheiro, que para o profissional autônomo, para quem tem uma atividade mais independente, é um assunto bem desafiador. Porque é isso, né? Nada é dado, tudo precisa ser construído na vida do profissional autônomo. Então é importante a gente conhecer ferramentas, saber estratégia, ter ali clareza da situação financeira para conseguir ter a qualidade de vida, conseguir realizar coisas. Então é a área que eu sou apaixonada. Eu acho que, assim, enquanto um profissional que tem carteira assinada, meu principal desafio, por exemplo, é você conseguir ter uma ideia do quanto que você vai faturar no mês seguinte, né? Tem um senso comum, eu acho, dentro dos autônomos, que é você... Como que é? Paga o arroz para comer a janta. Vende o almoço para comer a então, janta. É essa ideia de que você está garantido no mês, mas você não sabe como que é o mês seguinte, como se isso fosse uma coisa normal do autônomo. Como se para ser autônomo, esse é o normal. A outra coisa também muito normalizada é essa ideia de como a gente não tem 13º, férias, fica um desafio maior justamente de você conseguir ter esse período de recesso num período que o CLT tem um mês ali tranquilão. E muitos não conseguem se dar esse luxo de ter um mês de férias tranquilo para ter esse descanso, garantindo aquela entrada financeira. Já sai de férias tenso, né? Assim. Tenso. Para mim, uma grande divisor de águas também é achar que a mesma conta, né, entra a pessoa física e a pessoa jurídica. Uma grande dificuldade de a gente conseguir separar o que é gasto pessoal e o que é o gasto do seu trabalho. Sim. Então, durante muito tempo, eu, inclusive, trabalhei dessa forma. Era só apenas uma conta e assim fui tocando durante muito tempo. Então, e a precificação, né? Como fazer essa precificação? Como você conseguir saber o que daquele valor é para operacionalizar a tua empresa. Então, eu mudei muito meu raciocínio quando qualquer coisa que eu comprava. Tipo, mas nossa, vou comprar esse item, isso tudo por esse item. Eu penso, não é. O que eu tô ali pagando por esse item tem muito mais, né? Não é só aquele tipo de serviço. O tempo prévio, o tempo posterior, o gasto com deslocamento, com o pagamento do aluguel do consultório. Então, fala um pouquinho, Keila, o que para um autônomo, o que seria, assim, algumas dicas de ouro de conseguir se... como que eu diria, não ficar tão aflito, né, com a dificuldade justamente de não saber como vai ser a sua saúde financeira nos meses subsequentes, né, e não apenas naquele mês. Legal. Eu gosto sempre de falar que não dá para um autônomo ser aquele autônomo ressentido por não ser CLT. O que eu quero dizer com isso? Fica com aquela sensação de que mas eu não tenho previsibilidade, é isso mesmo, a gente vai reagindo ali, à medida que entrar pagamento, eu vou lá, pago minhas contas. Ou, mas não tenho férias mesmo, então vamos trabalhar direto, não tem férias. Não dá para viver assim. Então, a vida do autônomo conta com essas variações, e é importante a gente abraçar essa oscilação. Porque sim, tem meses que pode ter algum tipo de queda, mas tem meses que seu faturamento pode ir muito além do que seria o seu padrão ali.
O que é importante para ir ganhando essa previsibilidade? Você ir construindo algumas margens, alguns fundos, né, alguns escapes ali para, no momento que tiver essas oscilações, não te pegar tanto de surpresa. E não dá para fazer isso se você não tiver um pensamento mais estratégico. Deixar de ser aquele profissional fazedor que vai reagindo ali às coisas. Beleza, eu vou conseguir pagar todas as contas. Conseguir pagar as contas, beleza, terminei o que eu precisava fazer nesse mês. Agora eu vou correr atrás do próximo mês. Talvez dar um passo para trás e tentar olhar a situação como um todo. Então, para que o seu negócio funcione, quanto que você precisa faturar? E aí, para você conseguir a resposta dessa pergunta, você tem que puxar quanto custa o seu estilo de vida? E aí você vai entender, através dessas despesas do mês, quanto que deveria ser uma possibilidade de salário para a sua empresa te pagar. Quais são os custos envolvidos dessa empresa? Se tem um desejo de tirar um 13º, uma licença maternidade ou férias, quanto custa isso? E onde encaixar isso nas despesas da empresa? Para a gente conseguir essas respostas, é muito importante você sentar e visualizar esses números. Então, planilhar, Keila. Pode ser um bom caminho. Pode ser na planilha. Eu não gosto de me prender muito na ferramenta. Pode pegar ali um papel, uma caneta e começar a rabiscar esses números. Então, você pode começar entendendo a situação atual, quantos clientes você atende, qual é o preço que esses clientes te pagam, quais são as horas disponíveis que você tem ali para atuar. E, a partir disso, você começa a projetar um cenário de, se tudo der certo aqui no meu negócio, quanto que eu vou faturar? Você vai conseguir ter essa informação até para tentar provisionar alguns valores, para no futuro pagar esse salário, para no futuro pagar essa possível férias, para conseguir ter um pouco mais de respiro, um pouco mais de reserva. Então, essa previsibilidade, ela também é construída, como eu estava falando, né? Dá para a gente ficar nessa conversa de a vida do autônomo é instável mesmo, oscila muito, é isso, não sou concursada. Ou dá para a gente pensar, ok, como eu consigo fazer com que o meu negócio seja lucrativo, seja sustentável? Como que eu consigo construir um negócio que viabilize a vida que desejo ter, os sonhos, os projetos? Para isso, a gente precisa mudar um pouco a cabeça, sair desse lugar de fazedora, de só reagir, uma posição um pouco mais passiva, e ir para um lugar mais ativo e conseguir olhar a situação de uma maneira um pouco mais estratégica. E para isso a gente precisa olhar o quadro inteiro. Eu acho que uma forma também de auxiliar quem está ouvindo, vendo a gente, olhar para trás justamente para saber o quanto que, nesse período que eu atendi, nesse ano, poucas pessoas têm o hábito de saber quantos pessoas, clientes, você atendeu em todos os meses e em todas as semanas. Você tem um panorama geral, porque às vezes a pessoa fica tão aflita de semana que vem não tem ninguém agendado, ou nossa, tô bombando, esse mês tô atendendo pra caramba. Então, como tá entrando muito dinheiro, o dinheiro também sai com uma facilidade muito maior. Quando você coloca, mais ou menos, no último ano, nos últimos 12 meses, quantas consultorias eu fiz? Será que eu tenho esse dado nos últimos 24 meses? Para também ter uma noção do perfil do seu dinheiro, né? Do teu fluxo. Então, reparei, vamos supor, psicólogo, que tem períodos que as pessoas saem de férias e suspende um tempo a terapia. Então, nossa, percebi que os meses de dezembro e janeiro tem uma queda muito baixa. Então, você já tem... Então, você já tem, assim, como antever, nesse ano, no dezembro e janeiro, que provavelmente eu vou ter novamente essa queda. Então, como que eu faço para me precaver desses períodos que eu vou ter menos clientela? Opa, percebi. E muitas, assim, a gente pega muitos amigos, colegas de profissão, da consultoria de alimentação, que fizeram transição de carreira também. Então, tinha uma outra profissão. Eu, no meu Instagram, recebo muito direct, né, na mensagem privada, falando: nossa, Ana, eu sou enfermeira obstétrica, né? Sou enfermeira do Hospital X,
fiz. Depois que eu tive filho, me apaixonei pela amamentação, fico vendo o seu trabalho, admiro muito o seu trabalho. Mas eu tô, assim, insegura, né, de me lançar. O que você sugere? Aí eu geralmente pergunto aonde você trabalha, né? Moro em São Paulo, mas aonde São Paulo? Então, até para quem está fazendo essa transição de carreira, quem deseja, ter uma noção de como se planejar financeiramente, porque às vezes dá uma de vou jogar tudo, vou jogar tudo pro alto, vou lançar, mas também tem que ter, né, um discernimento de como que eu vou fazer esse próximo passo. Então, ter uma dimensão de quanto que eu faturo e de como que é meu estilo de vida já é um bom termômetro para você compreender se o teu estilo de vida é compatível com o que você ganha, se você consegue reduzir teu estilo de vida para você ter, não ficar nessa agonia, nessa angústia, né? De ou tá endividado, ou que não tá entrando o que eu tô gastando, ou o que não acontece quem é CLT, que você sabe que todo mês vai entrar X na tua conta. Então, para quem sabe que não vai entrar todo o X na tua conta, ok. Então, é o famoso sou meu pop chef, né? Então, você tem... Como que você vai fazer para captar novos clientes, novos tipos de serviço para você sustentar ou o teu custo de vida atual ou o custo de vida, o estilo de vida que você almeja lá para frente. Você ia falar alguma coisa, Kelly? Não, eu ia falar que eu acho que pra gente, assim, acho que aquela falou uma coisa que é fazedora, né? Que eu acho que é essa a expressão que você usou, né? Porque eu tenho a sensação que a gente vai sendo engolida, assim. A gente estava falando disso tanto para rede social, né? Porque, tem que criar conteúdo, você tem que postar coisa, você tem que alimentar o seu Instagram e ao mesmo tempo você fala, cara, eu tô no consultório atendendo, fazendo relatório, falando com o pediatra que encaminhou o caso, respondendo o WhatsApp de paciente. E aí fazer toda essa parte burocrática da empresa é uma coisa que ninguém ensina pra gente. Eu vou te falar assim, hoje eu tenho 2 empresas abertas, assim, eu vou conversar com o contador, às vezes eu falo, eu tô com vergonha de te perguntar um negócio, mas vou te perguntar, tá bom? Ou a pessoa fala alguma coisa... Por exemplo, eu lembro muito da minha contadora falando, não, o Prolabore. Eu falei, então, mas se eu quiser tirar mais do que isso, eu vou ser presa? Tipo, sabe, coisas assim. E essa pessoa me responde brincando, não vai ser presa não. Se tiver lucro, se você tiver já feito todos os pagamentos. Porque, assim, são coisas que a gente não sabe, né? Eu, como a Ana, fiquei durante muito tempo com uma conta... Só. Pessoa física. E aquele negócio entrava lá e aí você pagava o cartão que você comprou do supermercado de casa, não sei o quê. E eu só me dei conta mesmo quando eu separei. Na hora que eu separei... É maravilhoso. Né? Na hora que você separa e você tem uma conta para mandar seu Prolabore, né? Que é essa conta. E você tem todas as contas da empresa sendo pagas com aquele cartão da empresa ou sendo debitada na conta da empresa. Eu acho que é só aí que eu me dei conta que, inclusive, preciso fazer alguma coisa para melhorar essas... E eu acho que é nesse momento da separação que a gente compreende que, ok, tem o tal do salário, o Prolabore, mas eu preciso de uma grana para sustentar a empresa. As duas coisas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, para eu pagar o consultório, para eu pagar a gasolina, os impostos, eu tenho que ter uma grana que não é o fluxo de caixa, né? Porque o fluxo de caixa é uma grana um pouco maior para justamente manter esse negócio em pé. E o que eu vejo é essa dificuldade também de manter o fluxo de caixa. Enquanto é uma conta só, uma pessoa física, é difícil você ter essa dimensão do que entra para o seu Prolabore e o que entra para o fluxo de caixa. Eu ouvi, talvez até do Amuri, eu ouço tanto podcast. Eu acho que esse podcast que eu tô mais falando, né? Então, assim, o assunto dinheiro, planejamento, eu adoro isso. Mas do número de empresas... É fácil cair, né? Tipo assim, você falir, porque justamente por conta desse fluxo de caixa que é uma grande dificuldade de se manter em pé, porque as pessoas ficam muito nessa do garantir só o Prolabore. O de hoje. Perfeito. Uma empresa, para ser lucrativa, a gente tem que ir além do pagar as contas, né? E precisa conseguir projetar uma reserva para cobrir um mês, para cobrir as despesas do mês que vem, para se tiver qualquer imprevisto, aquele negócio simplesmente não falir. E foi interessante isso que você comentou, né, Ana? Então, a partir do momento que você separou despesas, vida pessoal em um lugar, despesas da empresa em outro, você consegue fazer uma leitura até melhor do resultado da sua empresa. Porque dali você vai conseguir entender, tá?
quantos clientes estão me pagando, em que formato, em que momento que eles deixam de pagar, quando que cai esse faturamento, em que momento eu preciso, talvez, aumentar ali o movimento de comunicação. Sem essa separação, fica muito difícil saber se aquele furo no seu resultado foi porque você pagou a matrícula da escola ou porque foi num congresso da empresa, né? É difícil dizer. Então, essa separação ajuda você ter esse olhar um pouco mais criterioso em relação à sustentabilidade do seu negócio. O quanto os movimentos que você fez lá na parte da comunicação, os movimentos que você ajustou nos seus horários de trabalho, por exemplo, ou, enfim, né, alguma qualificação na sua entrega, o quanto que isso refletiu no final do mês em resultado financeiro. E não dá para, quando a gente está falando de modelagem de negócio, quando a gente está falando de vida financeira como autônoma, não dá para a gente não passar por esse lugar e não falar de questões como lucro, prejuízo, resultado, se o que você está fazendo está dando dinheiro, porque nas consultorias financeiras eu percebo muitas vezes, né, alguns clientes chegam até mim falando, então, eu não consigo tirar as férias, eu não consigo pensar na minha aposentadoria e tudo mais. Porém, tem uma certa barreira para olhar o negócio como algo para ser lucrativo. Não, mas se eu cobrar um preço justo, não sei, mas a pessoa, não sei se consegue pagar e tudo mais. Então, às vezes, a gente vai colocando essas barreiras. Na área da Isso, amamentação, Keila, né, Bianca? isso que eu ia falar. Na nossa área, é um ponto sensível, acredito que da maioria dos profissionais, de precificar. E quando falou da qualificação, logo eu pensei, tem diferença de valores na precificação? Tipo, uma consultoria comigo, uma consultoria com uma outra pessoa, não necessariamente vai ser o mesmo valor, porque o que está embutido naquele valor é isso. Tem os anos de formação, o congresso que você vai, o tempo de atualização, se tem mestrado, doutorado, isso tudo fica no pacote também da precificação, e que isso vai divergir, sim, de outras pessoas. E a dificuldade que, pelo menos eu sempre tive, de cobrar. Tipo, depois eu pago. Eu me sentia chata de falar, então, o Pix, né? Como se eu tivesse... É uma dificuldade, um entrave mesmo, e eu acredito emocional também, de como você... falar de dinheiro, eu acho que no Brasil é muito difícil. Eu percebo, assim, pessoas de outros países, amigos que eu conheço, falar de dinheiro em outras culturas é muito mais fácil do que no Brasil. Falar quanto que você ganha, quanto que você gasta, o quanto que você cobra. O que é, até vale a pena você falar, aquela diferença de preço e valor. Que eu me lembro que eu tive uma consultoria com a Keila, que teve um momento que ela assim, Ana, há uma grande diferença entre preço e valor. Acho que vale a pena você também falar em relação a isso, né? Principalmente para nós, consultores de alimentação. O que a gente percebe, Keila? Que tem um saara de negociação de valores que a gente percebe muito, principalmente agora na era do WhatsApp. Então, dispara uma mesma mensagem para vários profissionais e dá uma falsa sensação de quem cobra mais barato. Como se cobrar mais barato fosse o mesmo serviço daquele que cobrou mais caro. E eu vejo uma insegurança, principalmente quem está começando, né? Nem estou dizendo a gente que está nessa estrada há muito tempo. Mas para quem está começando, às vezes acha que, tipo, acho que eu não tenho muito paciente, não tenho muito cliente, porque eu estou cobrando mais caro. Então, eu vou cobrar mais barato, porque assim eu talvez vou conseguir captar mais clientes. E às vezes isso é um grande tiro no pé, né? Então, diz um pouco aí, Keila, o que você acha sobre isso? O que você percebe, assim, dos seus clientes em relação a isso? Perfeito. Quando a gente pensa precificação, é mais fácil precificar quando a gente está falando de produto, né? Parece que é mais palpável. Então, se eu vou vender aqui esse colar, eu vou ver ali quanto que usei de material e tudo mais, vou colocar uma margenzinha ali, ali a etiqueta. Quando a gente vai para o campo de serviço, aí a gente se perde um pouco, porque as opções, elas amplificam. Então, pensando em precificação de serviço, primeiro você vai tentar encontrar qual é o número que cobre as suas despesas. E muitos profissionais autônomos tendem a parar aí. Tá, conseguiu pagar ali meu padrão de vida, é isso, tá ótimo, bora para o próximo mês. E aí, lembra da cabeça estratégica. Então,
Primeiro, tenta encontrar esse número. Depois, tenta encontrar um número mínimo que vai tornar o seu negócio viável. Então, que paga seu salário, mas que paga também os custos do negócio. E aí, depois que você chegou nesse número, tenha esse espaço para entrar a margem de lucro. Então, quanto que você quer receber ali? E aí, essa margem de lucro vai compor, né, além dos seus custos pessoais, o custo do seu negócio, a sua expectativa de investimentos, as reposições de materiais que você usa, tudo isso entra no cálculo desse preço. E aí chegamos nesse limite. Então, tá, já cheguei ali na margem de lucro. Mas não existe esse teto. É possível ainda você ajustar esse preço considerando uma faixa que vai impactar o valor percebido que o cliente tem de você. E aí entra essas questões que a Ana comentou, né? A sua qualificação, o seu posicionamento de mercado, como que você comunica a sua marca pessoal, a sua diferenciação em relação aos seus concorrentes. Então, tudo isso pode distanciar pode abrir essa margem entre o número que vai pagar todas as suas contas ali e o número que você entende que reflete o seu valor, que reflete a diferença do serviço que você oferece. Então, é até arriscado, assim, você simplesmente copiar o preço do coleguinha, né? Porque você não sabe qual é a base ali, o que está debaixo do iceberg da precificação da outra pessoa. E você, com certeza, tem outras experiências que caberia incluir no seu preço. Só que isso vai exigir um outro lado, que é o lado da sua comunicação, do seu posicionamento, de você conseguir defender esse seu preço também. Falar de boca cheia, eu gosto de dizer, né? Conseguir falar de boca cheia na hora de passar sua proposta, na hora de comunicar esse valor. E, Keila, nessa precificação também está embutido o valor que você precisaria manter o fluxo de caixa e também o teu saldo de emergência, né? Exato, é importante, né? Quando a gente olha para a empresa, seria interessante você construir o fluxo de caixa, que aí uma recomendação mais habitual é ter pelo menos 3 meses ali dos custos da empresa, incluindo o seu salário, para você não depender tanto dos pagamentos dos clientes diretamente. O que eu quero dizer com isso? Se tem algum cliente que te pagou esse mês, não é esse dinheiro que você vai usar para pagar o seu boleto, certo? Senão você fica ali sem margem, sem espaço, corre mais risco. Se esse cliente atrasar, toda a sua conta atrasa. Então, para quem é um profissional autônomo, é importante construir essas reservas para você ganhar previsibilidade. Essa é a palavra que muda a qualidade de vida de um autônomo. Então, construir esse fluxo financeiro vai permitir que no mês atual ali, você recebe todos os pagamentos, mas você só vai contar com esse dinheiro no outro mês. Então, isso dá margem para você conseguir ajustar, ter manobra ali, ter espaço para manobra caso aconteça algum imprevisto, caso algum cliente saia, caso alguma proposta cancele, por aí vai. Então, tem que ter essa reserva. E na vida financeira pessoal, é interessante você ter sua reserva de emergência. A reserva de emergência, então, seria esse fundo para poder cobrir possíveis imprevistos e situações que às vezes você não considerou ali no seu orçamento. Então, essas reservas faz parte de uma estratégia para ter segurança e conseguir se movimentar em um cenário de incerteza. E a gente teve um episódio que a gente gravou, foi só falando sobre mídias sociais, né? E teve até, eu já tive um bate-papo com a Keila sobre isso, que para quem é autônomo e tá nesse mundo, as mídias sociais não deixam de ser um grande cartão de visita. Mas ao mesmo tempo que se torna um grande cartão de visita, a gente é atraído pelo algoritmo de como você atrair mais clientes e como você vender mais. E tem aquele que é 7 vezes não sei quanto. E eu percebo muitos amigos meio que encantados ou tendenciosos. Tipo, se todo mundo, nossa, fulano diz que faturou 200 mil em uma semana, em 7 semanas, sei lá, 7 dias. Você, como planejadora financeira que tem, independente da profissão, a gente está falando de consultora de amamentação, o que você observa nessa narrativa de que ser autônomo é muito mais fácil, tipo assim, larga o seu CLT, venda um curso 7 vezes não sei quantos dias, que você vai garantir uma entrada. É porque assim, é vendido como se fosse muito fácil você faturar muito sendo autônomo. Do tipo...
E aí mostra, né, a pessoa numa Ferrari. Depois eu soube que tem gente que aluga uma Ferrari para falar que tem uma vida, né, um padrão de vida muito... Você não sabe disso, Kelly? Não. A pessoa viaja, vai para até Orlando, bate e volta. Aí fala que tá com a família, porque eu vendi cursos, então em 2 semanas eu faturei não sei quantos mil. Venham fazer meu curso, que assim você também vai conseguir. Seja seu próprio empreendedor. E aí a pessoa O algoritmo não me pegou nessa ainda. Ih, tem muito. Não, eu não sabia disso, mas tem esse flerte para captar. E muitas pessoas caem nesse flerte, né? Eu vi uma matéria sobre o quanto muitos profissionais foram cativados com essa narrativa na época da pandemia. Então, investiram nesses profissionais que, né, nos conhecem, nos fisga, principalmente no Instagram, e que ficaram pior financeiramente depois de tanta investida. Num primeiro momento, pareceu que, nossa, realmente, e nos meses sequentes teve uma queda muito grande. Para quem é profissional liberal, autônomo, quais, assim, as dicas e, assim, a atenção que um profissional autônomo tem que ter para não cair num papo desse? Qual a linha de raciocínio que você tem que ter, justamente considerando esse planejamento futuro que você tem que considerar, e nessa captação de clientes, né? Porque, né, muitas vezes nessas narrativas é como se fosse muito fácil você sempre estar constantemente atraindo novos clientes, novos pacientes, novos alunos, não importa, mas uma clientela maior. Perfeito. Eu acho que muita gente tem essa ilusão em relação à escala, né? Acho que é muito simples, assim. Então, agora eu vou pensar em um produto baratinho, eu vou pensar num curso, vou gravar esse curso, e aí eu coloco ali, eu não vou precisar mais demandar um trabalho na produção desse curso, e vou vender para sempre. E aí eu vou vender para várias pessoas. Só que as pessoas subestimam dessa força de venda, do quanto é difícil, né? O quanto que envolve uma certa habilidade esse trabalho de convencer a outra pessoa, de mostrar para outra pessoa que o que você está entregando tem um valor. E aí a gente pode ser picareta por um certo tempo, mas não dá para manter por muito tempo. Não, né? Mantém os picaretas, né? Não dá para manter. Então, se você não realmente coloca no mundo um trabalho, um projeto, uma entrega que realmente gera uma transformação, ajuda a pessoa, entrega uma resposta, apoia um desafio ali de alguém, então as consultoras de amamentação, por exemplo, se você realmente não entrega isso, dificilmente isso será sustentável. Então, muitas dessas ideias aí do marketing digital é criar todo esse universo, criar todo um contexto de sucesso para ir com fórmulas assim que tenta simplificar algo que muitas vezes é complexo. E aí, se alguém deu certo com variáveis, às vezes, que nem foram validadas ali no método, mas se alguém deu certo, ok, foi um método que ajudou. Mas se alguém deu errado, foi a pessoa que não fez direito. Claro. A gente falou disso no almoço, né? Foi você que não fez tudo que foi sugerido, né? Teve um dia que você não acordou 5 da manhã e aí foi tudo para água abaixo. Então... Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. Então, assim, é muito importante se você vai começar um movimento de um novo produto, ou talvez uma roda de conversa, ou talvez seja o que for, movimentos mais coletivos, vale a pena você estressar os números, porque números, ele não mente, os números não mentem, né? Isso é muito maravilhoso. Ou tem ou não tem. Então, por exemplo, se você colocou um preço em um produto, quantas pessoas serão necessários, quantas pessoas será necessário para você captar, para você impactar, para você trazer para dentro do seu funil, para lá no final ter o resultado que você deseja. E para isso, qual é o movimento de venda? Quanto de energia você vai colocar nisso? Quantas lives, quantas conversas, quantos presentes online precisa ter para você chegar no resultado? Crise de ansiedade. Perfeito. Será que todo esse movimento para chegar nesse resultado, será que é o melhor lugar para você colocar o seu tempo? Talvez, se você puxar ali a galera no 1 a 1, no presencial, fazer uma roda de conversa, chamar ali as amigas, entender o que ela precisa e ficar mais próximo, talvez você vai ter um resultado assim muito mais interessante do que simplesmente seguir a onda do marketing digital e da escala, né? Não que eu estou dizendo que
pode não significa que não tem resultado. Claro. Mas cuidado com essa ilusão. E que não serve para todo mundo, né, Keila, às vezes, exatamente. Eu comparo muito com o universo dos investimentos, assim. No universo dos investimentos, temos muitas ferramentas, mas não é para todo mundo. A gente precisa entender o perfil, precisa entender o objetivo, qual é a sua relação em relação ao risco, e a partir disso a gente tenta identificar o que funciona para você e para o seu contexto. Não dá simplesmente para você olhar o resultado da pessoa do lado e falar, não, mas super deu certo para ele, então eu tenho que fazer igual. E não necessariamente. Às vezes a pessoa do lado só contou com a sorte ou tem um monte de privilégio que talvez você não tenha. Que não conta, que a pessoa não conta. Sim. E se torna adoecedor, né? Porque a pessoa começa a achar que o problema é com ela e não com o tal do método. E não enxerga o trabalho enorme que tem por trás desses vídeos curtos, desses reels, e dessas lives e desses posts. Então, se torna muito custoso emocionalmente, financeiramente. Não é apenas financeiramente que sai o custo. E eu percebo também de quem opta por não entrar nesse jogo, do tipo assim, eu só não quero criar uma mentoria, não quero criar um curso. Eu acho que tem que ter um perfil, sim. Nem todo mundo tá nessa. Eu brinco com a Kelly e com a Bianca. Eu sempre acho que eu sou a ruinzinha, assim, daqui de falar. Eu falo pras meninas, eu consigo me expressar melhor na escrita, mas na fala. A Kelly, ela olha pra câmera e fala, você, não sei o quê. Eu não consigo, é de mim. Eu não consigo ser assim. Tá me chamando de golpista? Não. de jeito, né? Então, nem todo mundo vai entrar, tem esse perfil. E o que eu percebo, eu saí um pouco, mas o que eu percebo muito é que aqueles que só querem viver da consultoria, eu só quero estar no consultório, quero viver do consultório, quero atender em casa. É como assim, meu Deus, mas por quê? Você tá papando mosca, você trabalha 8 horas, o que você ganha em 8 horas, você poderia estar faturando num curso, em 1 hora. E eu acho que isso não é apenas da consultoria de alimentação, acho que é com qualquer profissional liberal, qualquer autônomo, né? Pode estar passando por isso, eu acho que vale a pena a gente sinalizar que não é para todo mundo. Tem quem se encontre em cursos. E eu acho que muitas vezes, assim, nem todo mundo, mas tem quem vá conseguir. Eu acho que às vezes é a aptidão mesmo. Tem quem é muito bom com câmera, quem consegue falar muito bem com um público muito grande. Até saindo da questão de cursos e mentorias, às vezes, assim, tem gente que no palco, né? Palco para muitas pessoas. A pessoa é uma persona, a pessoa se encontra ali e tem quem é maravilhoso ali por trás e na hora que coloca na câmera a pessoa retrai. Então não é para todo mundo e também não é uma mina de ouro, né? Do tipo assim, venha que todo mundo vai conseguir as suas toneladas de ouro. Tem que ter muito cuidado, né, Keila, nisso. Perfeito. O que eu percebo é que falta enxergar o número, o resultado. Porque é isso, tá? Mas deu resultado mesmo? Os 7 dígitos em 7 dias, muitas vezes é o faturamento total ali. Mas isso a planejadora financeira aqui quer morrer. Então tá lá, né? O faturamento dos 7 dígitos em 7 dias, mas não considerou o custo, não considerou o resultado. E aí, beleza, alcançou os 7 dígitos, mas e qual foi todo o custo envolvido? O que teve de lucro? Às vezes teve nada de margem de lucro. Então aí a gente já começa a entender que essa conversa está passando distante de conceitos básicos ali de gestão financeira, de gestão de um negócio. Então vale ficar atentas. Acho que pode fazer muito sentido movimentos e projetos coletivos quando a sua agenda já está cheia, quando você começa a recusar pessoas, porque um a um ali no individual já não dá mais. E aí, talvez, é um momento para pensar em outras entregas que alcancem essas pessoas, que também permita que essas pessoas tenham acesso àquilo que você oferece. Mas se não, eu acho que dá esse salto de, não está funcionando desse lado, vou começar a fazer um curso que vai funcionar, acho que é um movimento bem arriscado, que pode envolver muito custo financeiro e custo emocional, e tempo, e outras coisas nessa conta. Eu queria te perguntar, Keila, porque assim, eu vejo muito... A gente falou, né, começou falando um pouquinho da organização das contas, da precificação, e dessa diversificação de serviços também. A precificação ainda é um gargalo muito forte para a maior parte das consultoras de amamentação, então há uma dificuldade. E aí, como a Ana falou, algumas acham que é melhor então baixar o preço para encontrar o seu lugar aí ao sol e tal. Mas
fazendo um paralelo, né, com a profissão do planejador financeiro, eu acho que a gente ainda vive esse momento também em que nem todas as famílias têm a percepção da importância desse serviço. Eu acho que o planejador financeiro também passa um pouco por isso, né? As pessoas não entendem exatamente quem conta com um planejador e quem conta com uma consultora, geralmente tem uma percepção muito positiva desse processo, do tipo, nossa, eu nunca teria conseguido fazer isso sozinha, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um nível de conscientização geral muito baixo sobre a importância, a necessidade da contratação desse tipo de serviço, né? Tô tentando fazer um paralelo aqui. Dos dois, inclusive. Dos dois. Né? Tô tentando fazer um paralelo entre esses dois serviços, né? E aí, claro, a gente recebe, nós aqui, especialmente eu e a Kelly, a gente oferece cursos para formar novos profissionais e volta e meia a gente percebe pessoas que estão abandonando o barco, se dedicando a outras atividades, desistindo, né, da consultoria e amamentação, ou reclamando também dessa variação brusca aí de movimento, de clientela e tudo mais, e buscando alternativas, né? E aí eu fico pensando, que alternativas o profissional, de repente a gente pode incorporar do pessoal do planejamento financeiro, né? A gente pode ter para oferecer para essas pessoas ou para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, né? No sentido de também assim, poxa, como que eu aumento a conscientização das pessoas a respeito da importância do meu trabalho, do valor que eu estou agregando, né? E ao mesmo tempo trazer uma questão aí realmente que essa sim eu acho particular da área da saúde, né? E aí da amamentação como alguma coisa da área da saúde, que poxa, como que eu vendo um serviço, como que eu precifico um serviço de forma que me atenda financeiramente, né, que faça do meu negócio um negócio sustentável e, ao mesmo tempo, eu consigo oferecer orientação de qualidade, informação de qualidade para todas as pessoas que precisam disso, né? Como que você lida na tua vida pessoal aí, pessoal/profissional, e que ideias você acha que o planejador financeiro pode trazer para nossa área? Perfeito. Tem esse lugar esse papel educativo mesmo. Mas o que eu percebo na área como planejadora financeira é que muitas vezes a pessoa vive um desafio, passa por uma situação e ela pensa, nossa, como eu queria ter alguém para me ajudar, mas ela não sabe que existe esse profissional. E aí, acho que um pouco do nosso papel, do papel que eu busco fazer, é o tempo todo tentar exemplificar esses problemas, exemplificar essas situações e mostrar que eu consigo atender. Então, muitas vezes, é construir no imaginário daquela outra pessoa que aquele momento que ela está vivendo, que ela está passando, é possível encontrar uma resposta com método, com orientação, com ajuda, com apoio. Então, é bem comum eu ver, por exemplo, a pessoa tá ali batendo cabeça com o uso dos créditos, por exemplo, né? Todos os créditos disponíveis ali, cartão e não sei o quê, o banco que coloca aquele crédito automático e tudo mais, e ela não sabe como lidar com isso, gerenciar aquilo, não sabe se tem dinheiro, se não tem, tudo mais, vai aumentando a renda dela e a sensação que tem é que ela continua ali gastando a mesma coisa. Se eu começo, através da minha comunicação, né, exemplificar esses casos e entender que com uma gestão financeira, com planejamento financeiro, ela poderia ter um pouco mais de tranquilidade, ela poderia ver o dinheiro dela sobrar, poderia construir reserva, realizar coisas, é uma forma da pessoa entender, poxa, eu passo por isso e tem alguém que pode me ajudar a sair desse lugar. Então, acho que seria um pouco por aí. Conseguir exemplificar onde é possível você oferecer o seu apoio. Entendi. Em relação ao preço, é difícil, porque se a gente está em um mercado que todo mundo está precificando, nivelando para baixo, a gente começa a ancorar para outras pessoas que esse serviço tem esse valor. Então, a gente precisa ser a diferença, né? Começar a fazer esse movimento de ser a formiguinha ali que começa a precificar de uma forma justa, senão esse trabalho, esse serviço vai deixar de existir. E aí precisa mesmo dessa coragem de ir lá testar, coloquei um valor, beleza, tive uma negativa, vamos para o próximo. Tem uma base de pessoas, é uma base grande que está dando negativa, ou tem alguém que contratou esse serviço, essa pessoa que contratou e não questionou o preço, qual que é o perfil dessa pessoa? Às vezes é um nicho, então vamos focar nessas pessoas. Talvez outro grupo de pessoas realmente não consegue pagar. E aí tudo isso a gente só consegue fazer essa leitura com dados, com informação. Então não dá para sair desse lugar no fim, senão corre o risco da gente sempre achar que
Ah, não tá fechando? Não tô conseguindo vender? Porque o meu preço é alto. E aí é muito fácil a gente cair nesse lugar, porque a gente tem dificuldade com vendas. Isso faz parte da gente, né? A gente não tem, principalmente mulheres. Eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta dentro da minha pergunta, então, Keila, porque a gente já fomos avisados aqui que estamos caminhando para o fim do nosso papo. Então, assim, mas você me levou uma pergunta que também é muito frequente das consultoras, né? Qual seria a melhor forma de lidar com os pedidos de desconto? Ah, você faz desconto. Ah, a fulana ofereceu por esse preço. Você faz esse preço também e tal. E que coloca a gente num lugar difícil, né, de saia justa, porque ao mesmo tempo a gente quer oferecer o serviço, a gente sabe do valor que ele tem. Quando conseguiu precificar bem, ele, né, a gente precisa ser uma relação justa, essa relação de venda também, né, precisa ser bom para ambos os lados. Existe alguma forma adequada, sem desvalorizar o serviço e sem perder também a cliente, a paciente, de você responder a esses pedidos que aparecem de desconto? Perfeito. A parte de desconto tem que participar do seu posicionamento, no sentido assim, é importante que na sua comunicação você já deixe muito claro como que você lida com essas questões. Desconto, cancelamento, atraso de pagamento e tudo mais, para quando a pessoa chegar até você, ela já saber o que esperar, certo? Mas culturalmente, a gente tem essa coisa do pedir desconto. Infelizmente, mas não é para todo mundo também. É mais para profissional, autônomos, é comum a gente se sentir mais à vontade para pedir esse desconto. Mas, dentro do seu planejamento financeiro, você pode colocar qual é a porcentagem, qual é a margem que é possível para você trabalhar esse desconto, ok? Então, você chegou ali no seu preço, a gente chegou nesse número. Dá para colocar uma margenzinha a mais para poder ter espaço para quando essa pessoa te pedir um desconto, você conseguir trabalhar ali no limite. Então, o desconto ele também precisa ser estratégico. Você precisa entender por que você quer dar desconto naquele momento. Simplesmente para ter dinheiro dentro de casa, porque está faltando dinheiro, porque está endividado, está tudo PTK, aí vai ser difícil mesmo você levar uma argumentação, né? Aí simplesmente você está correndo atrás ali do peixe, assim. Então, aí fica mais difícil. Agora, se você tem ali o seu planejamento financeiro, se você tem tudo estruturado, você sabe qual é a margem de desconto que é possível trabalhar, é mais fácil argumentar e conversar com a pessoa se você topa ou não. E às vezes também pode não ser o desconto, mas às vezes é a forma de pagamento. Então, no que você muda, às vezes, a forma de pagamento, a pessoa se sente mais confortável de contratar aquele serviço. Mas você falou de um ponto muito interessante, que assim, também é uma questão de gênero, a dificuldade de falar e de cobrar de dinheiro. De dinheiro. E eu acho que na área, né, no que a gente trabalha, na coisa da amamentação, que é esse negócio sagrado, né? Afinal, é um bebê. Ou eu estou indo lá ajudar por amor. E essa coisa, né, Ana, aparece muito pra gente também, mas você não pode me dar uma dica? Sim. Você pode olhar esse vídeo aqui rapidinho, e isso de consultora para consultora, também, né? As consultoras que escrevem às vezes meia-noite no seu celular, pedindo, você pode me dar uma orientação do que faço nesse caso? Não, o nome disso é supervisão profissional. A gente pode te dar uma supervisão profissional, e para te dar uma supervisão tem um custo. Você agenda um horário que não vai ser meia-noite no celular de um sábado, né? No celular das pessoas, assim. Sim. Então eu acho que tem essa coisa também do trabalho, assim, né? Dificilmente você escuta, sei lá, você chegar numa... Não sei, em outras questões, assim, um pouco... Sei lá, você não chama um marceneiro na sua casa e fala, olha, você pode só fazer aqui uma bancada para mim aqui? Assim, só uma bancadinha, uma coisa simples. Mas na amamentação, e a gente está falando de profissionais que trabalham com amamentação, é uma olhadinha, é rapidinho, é um negócio bobo. E como a gente não tem, Keila, a gente não tem regulamentação no Brasil para consultoria de amamentação, né? Acho que nós três aqui somos regulamentadas pela nossa profissão de base, né? Eu sou fono, Ana enfermeira, Bianca psicóloga, mas a consultoria não tem uma regulamentação, né? Por exemplo, para a gente pensar em piso, em salarial, não tem, né? E aí a gente ainda entra nessa seara que é a seara do puerpério, da amamentação, dessa pessoa que está sofrendo, está com dor. Nossa, mas
mas é tão rápido que eu preciso que você me oriente aqui, né? E aí eu acho que a gente entra mesmo nesse lugar de se sentir quase uma pessoa horrorosa por cobrar por esse serviço, né? Como que você nega, Como né? que você Isso. nega? E aí você não trabalha em prol da amamentação e você tá me negando um negócio. Então, acho que isso é uma coisa que pega muito na nossa área também, sabe? Eu não sei se você teria alguma sugestão. A gente escuta muito isso, né? Quando a gente vai dar aula sobre a consultoria em si, como você é abordado, como você responde. Nossa, isso aparece nas aulas assim, mas como é que eu falo? Como é que eu nego esse atendimento? Ou como é que eu digo que não é só sobre uma dica? Tem algum pulo do gato, assim? Principalmente, só um parênteses, principalmente de quem já teve consultoria com você e quer uma dica meses depois, né? É uma outra situação, ou seja, seria um outro serviço que teria que oferecer para aquela paciente, mas ela joga aquele grande questionamento como fosse uma coisa simples, né? Uma dica, uma conversinha rápida. Perfeito, perfeito. Eu acho que, como profissional, é muito arriscado você ocupar esse lugar, né? De, não, eu não posso cobrar, tá no momento... Se a gente aplica isso em outras áreas, vamos pensar, como que seria, assim, um pediatra, né? Tá lá, um filho, tá precisando fazer uma cirurgia, uma criança, e numa situação super vulnerável, os pais... Ele continua cobrando, ele vai cobrar por aquela cirurgia. Então, se a gente começa a pegar essa narrativa e coloca... colocando outros personagens ali, outros profissionais, talvez não vai fazer o menor sentido esse medo, né? Essa questão em relação a você se posicionar, oferecer o seu serviço, entender que aquilo é o seu trabalho e que é cobrado, tem um valor, né? E aí, isso para novas pessoas talvez fique um pouco mais simples, porque não tem... É mais fácil, talvez, porque ainda não se construiu uma relação. Com os clientes em processo de acompanhamento, pode ser que fique um pouco mais complicado, mas uma sugestão seria, olha, eu posso te dar uma resposta muito rápida aqui, mas não vai ser uma resposta suficiente. Eu acho que a gente deveria olhar isso com cuidado, com calma, com a real importância que realmente essa questão tem. Para isso, eu vou sugerir tal coisa, o valor dessa tal coisa é esse. Porque eu acho que a partir do momento que você se respeita como profissional e você mostra isso para outra pessoa, não tem como a pessoa se sentir, não enxergar isso, e não tem como ela se sentir ofendida, né? Porque você simplesmente se posicionou. E eu acho que quando o mercado, todo mundo começa a repetir isso, é importante você fazer diferente. Eu percebo muito isso quando eu atendo profissionais da área de psicólogos, por exemplo, né? Tem muito isso, mas a pessoa tá ali vulnerável, não sei se eu cobro. Mas é isso, se o seu negócio não ser sustentável, ele vai deixar de existir. E aí, o quanto que o mundo vai perder, né? Se o seu negócio deixar de existir. Na minha área, como planejadora financeira, também, eu recebo clientes que estão endividados. E aí, aquela questão, mas como que eu vou te pagar se eu não tenho dinheiro para dívida? Mas se você continuar endividado, você vai continuar sofrendo, você vai continuar fazendo escolhas que vai gerar resultado que não é interessante, que você vai continuar dentro desse buraco de dívida. Então, às vezes, fazer um movimento que aperta um pouco, mas contratar alguém que vai te dar clareza, que vai te dar ferramenta, que vai te ajudar a sair desse lugar, pode fazer total diferença. Então, nesses pontos, eu acredito que é fundamental você ter esse posicionamento e ter isso muito claro dentro de você. Então, você precisa entender o seu valor, você precisa colocar os seus limites, você tem que ter clareza até onde gostaria de ir ou não, e a partir dessas premissas, comunicar isso para outra pessoa, para ir construindo essa relação. É enxergar como trabalho, né? É enxergar como trabalho. Para que continue sendo trabalho. Para que continue sendo trabalho. E todas nós, né? A gente investe muito em formação, em congresso, em evento, em curso. Não é que a gente acordou hoje e falou, oi, você é consultora de amamentação, né? Então, acho que entender que isso é trabalho e que isso é investimento.
Ai, muito bom, Keila. Muito bom. Obrigada. É, De a repente, ela podia terminar dando os contatos. É. Né? Onde Você- encontra você. maravilha. Onde a gente te encontra, sua rede social. Eu acho Eu que sou suspeita pra falar, porque minha vida mudou depois que a Keila entrou nela. E acho que, Maravilhosa. inclusive, isso, assim, Keila, né? Bom, então você fez um curso de formação, você vai começar a oferecer esse serviço. Qual é a hora de procurar uma planejadora financeira, Sim. né? Quando você abre uma empresa, por exemplo. Então, se você quiser finalizar, assim, com esses dados, acho que é bem importante. Perfeito. Para quem atua como profissional autônomo, em diferentes momentos, uma profissional, uma planejadora financeira pode ajudar muito. Então, se você está iniciando o seu negócio e quer saber se esse negócio é viável ou não, se vai trazer o resultado que você gostaria, ter uma planejadora financeira vai te ajudar a enxergar esses números. Se você já está ali no meio do caminho, tudo misturado, confusão, não sabe precificar, ótimo, traz a consultora financeira para perto, porque a gente vai conseguir colocar ordem na casa e começar a ajustar isso. Se você já está num lugar que quer crescer esse negócio, o faturamento está chegando aí num ponto interessante, quais são os próximos passos, né? Como olhar esse futuro de uma forma mais estratégica, a planejadora financeira também pode ajudar. Então, em cada parte aí do caminho eu consigo apoiar. Também atendo na parte pessoa física, né? Então, se tiver problemas também nessa parte de gestão financeira pessoal, eu consigo ajudar. Eu tenho uma página no Instagram, que é o @keila.papodevalor. Com 2 L's, né? KEY, 2 L's A, nada simples, mas é @keila.papodevalor. Tô por lá e sigo super disponível também, né? Posso deixar os meus contatos aqui para a gente continuar essa conversa, entender um pouco como funciona esse trabalho de planejamento financeiro, que é uma ferramenta para poder realizar coisas, para poder ter uma vida com mais autonomia, com mais segurança e com mais tranquilidade. Ai, foi maravilhoso. Keila. Eu achei muitos paralelos com a amamentação, porque Muito. pode entrar em vários momentos. A única coisa é que a amamentação chega uma hora que tem o desmame e com dinheiro não, porque o dinheiro continua, entendeu? Então, assim, Do mame ao desmame, do início. do início ao além. ao Além. isso, né? Além. Pois é. Obrigada, Muito obrigada, Keila. Obrigadão. Foi Até uma maravilhoso. próxima. Eu agradeço, gente. Tchau, Beijo. tchau, gente. Tchau, Até o gente. próximo episódio. Beijo. Beijo. Desculpa.